Hoje, 13 de junho de 2025, uma plena sexta-feira, para podermos continuar nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Lembrando sempre que o objetivo maior é a sua edificação e o seu crescimento e a sua evolução espiritual. Isso que importa aqui. Se você tiver esse propósito conosco, eu estou muito feliz. Se não tiver, infelizmente, você não vai obter nada, né? Vamos lá? Hoje o nosso tema é Nunca Dorme. Vamos ler nosso texto. Antes de nós lermos o nosso texto, vamos citar aqui a passagem bíblica para você ler aí, antes de ler, onde você acompanhar aqui. Então, Salmo 121. Agora, leamos o nosso texto agora, que diz o seguinte: vários motoristas de uma autoestrada ligaram para a polícia dizendo que um caminhão zigue-zagueava pela estrada de um lado para o outro. Cerca de 6h30 da manhã, a polícia identificou o veículo e fez o sinal com luzes para o caminhão encostar. Quando o policial se aproximou do veículo, encontrou um garoto de 8 anos na direção. O pai do menino dormia no assento de passageiros. O comportamento imprudente desse pai, aparentemente sob o efeito de álcool ou drogas, colocou seu filho e outras pessoas ao extremo perigo. O pai deveria ter sido a primeira pessoa em quem o garoto pudesse confiar para manter sua segurança. Porém, este pai colocou seu próprio filho sob riscos. Muitos de nós já fomos expostos ao perigo ou desprotegidos por alguém em quem confiávamos. E por essa razão, questionamos sobre quem realmente cuidará de nós. Quem nunca nos abandonará? O salmista declara que há apenas um em que sempre podemos confiar. Deus é o único que não deixará que você caia. Os olhos de Deus estão sempre abertos e Ele está sempre vigilante. A mão do Senhor está sempre pronta para agir. Cada um de nós já sentiu a picada da traição, já suportou o peso das boas intenções e de outros tomarem a caminho errado. E o pior ainda, todos nós já fizemos o mesmo com as outras pessoas. Ao mesmo tempo em que Deus quer que recebamos encorajamento e apoio da família e dos amigos, jamais devemos acreditar que outra pessoa será nossa suprema fonte de segurança. O meu socorro vem do Senhor Deus. Deus está sempre desperto. Ele está sempre atento às nossas necessidades. O Senhor não cochila. Ele não fica cansado. Deus está sempre pronto para nos ajudar. Aí, uma passagem bem rica o Salmo 101. Ele deveria e deve ser lido com muita paciência, né? Para que nós possamos entender o teor principal desse salmo, que é a segurança, que é o zelo do nosso Deus por nossas vidas. Ele é um Deus que nunca dorme, um Deus que nunca vai nos abandonar de hipótese alguma. Sempre vai estar conosco. Né? Todos nós temos uma prova, de alguma forma, que Deus sempre está conosco. Mas que porque algumas pessoas, infelizmente, tendem a não acreditar nisso, mas Deus mesmo assim, mesmo sem que as pessoas tenham um compromisso com Ele, Deus mesmo assim os protege. Porque sempre tem aqueles que intercedem por aquelas pessoas e por conta dessa intercessão, Deus os protege de todo o mal. E vejamos aqui nessa história, né, esse pai imprudente aqui que deveria
olhar, zelar pelo filho, ser a segurança do filho, acabou ele na imprudência, na irresponsabilidade, fazendo o que fez e deixar o filho dirigir um caminhão. Mas que coisa mais irresponsável que essa. A prova que nós temos aqui é que o Senhor é o único que pode nos dar segurança. Vivemos hoje no mundo, né, e hoje que mora aqui em Itaguaí, no Rio de Janeiro, Itaguaí, que mora no Rio de Janeiro, vamos dizer assim, Rio de Janeiro por completo, sabe que a insegurança ela é bem evidente, né? Hoje, antigamente nós tínhamos assim, uma sensação de segurança. Hoje nem isso nós já não temos, né? Porque aquilo que nós dizíamos que é segurança acaba sendo o nosso maior prejuízo. Por isso temos que literalmente colocar esse salmo bem evidente nas nossas vidas, orar para que Deus, né, continue nos guardando de todo mal. Ele sempre vai fazer isso. Ele fez com Israel e continuará fazendo conosco. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos justamente para isso. Ele existe para poder a gente entender o que Deus fez com Israel. E o mesmo Deus lá de Israel é o mesmo Deus que nós pertencemos hoje, né? Não existe que ele operou mais lá e opera menos aqui, operou mais aqui do que operou lá. Não existe isso. Ao contrário, Deus, ele é sempre o mesmo. Sempre o Deus de Israel como Deus da igreja hoje. Então não mudou nada. Ele continua operando, continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, Soberano, Eterno e assim por diante. Então, amados, vamos confiar em Deus, vamos aprender a confiar nele. Infelizmente, nós não vamos encontrar nenhuma segurança em lugar nenhum, mas podemos sim adquirir segurança, ter segurança no nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Tenha uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira consciente que Deus não dorme e Deus não cochilará, Deus não te abandonará, ok? Vamos lá, o exame diz o seguinte: leia a carta de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 8. Quem deveria carregar suas ansiedades e preocupações? Aí, leia lá e faça a pergunta: quem deveria carregar as suas preocupações e ansiedades? Leia lá 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 8. Também devemos estar alertas e vigilantes, isso no versículo 8, né? Sempre alertas e vigilantes. A sobriedade, a vigilância. Vigilância, eu sempre gosto de dizer que é a prevenção. É a única forma de nós nos prevenirmos contra o mal, que é Satanás, sempre observando a palavra de Deus, sempre observando e estudando ela para o nosso viver, não para pregar, mas para o nosso viver. Continuamos. Por que estar ao mesmo tempo alerta e sem preocupação? Por quê? O que você acha? Por que você tem que estar ao mesmo tempo alerta e sem preocupação? Seria uma boa pergunta, né? Se você quiser que a gente converse sobre isso, eu estou à sua condição, pode ter certeza disso. Vamos terminar. Considere. De que forma você já se decepcionou com os outros? A decepção, ela sempre vai existir, né? O que é decepção? É quando você cria uma expectativa sobre determinadas pessoas e elas não atingem a sua perspectiva. Aí se torna uma decepção. E isso acontece constantemente, né? Ainda, por que é importante deixar de lado a autoproteção e confiar que Deus está cuidando de você? Claro, aí a coisa é bem clara. Deus tem um controle do universo. Deus tem o controle da nossa vida. Então, as proteções ou autoproteções não irá substituir nunca Deus na sua essência. Por isso que é muito importante a proteção do nosso Todo-Poderoso, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma sexta-feira abençoada
e amanhã voltaremos novamente aqui para podermos continuar aí o nosso trabalho, né, de 365 dias andando com Deus. Amanhã vamos falar quase sobre isso. Olha só, tá vendo que o tema aqui, não vou falar o tema também não, mas vamos falar quase sobre isso também amanhã, tá bom? E é bênção sobre bênção. Amém.